Tá gravando? Tudo ok? Eu acho que sim. Mais um vídeo aí no canal. Para pegar devem ter visto embaixo aí, sobre os anos 90 barra 2000. E aconteceu muita coisa aí nessa época. Foi uma época muito prolífica em questão de filmes, questão de alguns tipos de fenômenos como videolocadoras, batalha de consoles, se eu não me engano foi na época da década de 90. Queria comentar um pouco dessa época. Eu não sou o Noji, se eu não me engano, é o nome do apresentador do canal 90, né? Mas é um assunto bom a se tratar, não é não? E a década de 90 foi de uma parte da minha infância. Teve que eu falei agora há pouco sobre as videolocadoras, os blockbusters. E eu era até que um pseudo cinéfilo que aproveitou esse momento e via muitos filmes, dado que também nessa época saíram bastante filmes assim, estouro de bilheteria, né? Titanic, Jurassic Park 1 e filmes bons, né? O Exterminador também é da década de 90. Teve um da Sarah Connor, né? E aí o 2 é o John Connor, porque ele era o líder prometido da rebelião, ou lutar contra a rebelião das máquinas. Mas foi um filme muito bom. Enfim, voltando ao tema do vídeo. E eu ia mais pra locadora também pra participar das panelinhas que se juntavam. Panelinhas no sentido de aglomeração, né? Tipo, se juntavam pra jogar os videogames, né? Eu me lembro bastante do Super Nintendo, do Mega Drive. Depois veio o PlayStation 1, mais pra frente, eu não me lembro quando que chegou no meu bairro, né? Porque tinha essa. Tinha os lançamentos, né? As pessoas que estavam por dentro muito mais rápido, mas para chegar à minha cidade era um parto. Mas quando chegava também, era o frisson do momento, né? E eu me lembro que quando eu tive o meu Mega Drive, pra mim ele era o melhor que o Super Nintendo. Mas mesmo assim, hoje em dia a gente sabe que o Super Nintendo tinha uma estrutura melhor que o Mega Drive, mas na época, se você era ceguista, você defendia com os dentes a Sega, e o Sonic era o melhor, o Mario era só um engodo, uma enganação do Império Estadunidense, e nem estadunidense o bagulho é japonês, mas enfim. A gente inventava qualquer coisa. Aliás, a gente inventava tudo, né? Como você não tinha acesso à informação, por exemplo, quando você aprendia os fatalities do Mortal Kombat na revista, você falava que descobriu jogando não sei quantas horas, porque é uma meia verdade, você jogava muito.
ficava o dia inteiro jogando. Mas aí quando descobria não, quando você lia na revista, você fala, pô, isso aqui. Eu falo por mim mesmo porque teve uma vez que eu descobri sem querer mesmo o Fatality do Scorpion, que era você segurar o B e o C, se não me engano, o A e o B, do controle do Mega e soltar perto do inimigo. E aí ele passava a lâmina no pescoço e cortava a cabeça. Isso foi sem querer, mas também foi mais fácil. Porque o resto tinha que ir pra baixo, pra cima, enfim, tinha umas coisas que na sorte não dava. Surgiam também os macetes para o Sonic ver. Você tinha uns macetes para você achar as opções de fase, porque você não escolhia as fases. Se você fazia um macete, né, Start Select ou Start C, não me lembro agora. Você entrava no menu de opções de fase, você escolhia a fase, você podia virar qualquer coisa. Dizendo, quando chegava na última fase, você virava argola, um monte de argola, e em vez de você estar com nenhuma argola, você ia se transformar no Sonic amarelo e saia destruindo tudo. E era legal descobrir isso, né? Quer dizer, é legal fazer isso. Tinha os detonados que você chegava. Hoje em dia, tá tudo na internet. Fora a evolução disso, né? Depois teve o PlayStation e aí esse grupinho que se arrolava dentro de uma plataforma, quando escolhia outra também defendia com unhas e dentes, né? Hoje tem os caixistas e tem os sonistas, mas pelo andar da carruagem do momento, não sei se isso vai valer muito mais a pena, né? Porque um tá lançando o jogo na plataforma do outro e vice-versa. É meio obscuro saber como que tá indo o futuro dos jogos daqui pra frente, né? E era engraçado também, quando eu tive o meu Mega, assim, não era muito fácil comprar naquela época. O salário mínimo, bem, segundo o Sr. Google, o salário mínimo na década de 90 era R$100,95. Imagina, comprar um videogame a R$400, então, se eu não me engano foi isso. Nossa, o negócio, as coisas eram caras, né? Então, você tinha que juntar bastante tempo, só o que sobrava mesmo para poder comprar o principal, que era o console. Mas você ainda usava bastante televisão valvulada. Pelo menos eu usei bastante televisão valvulada. Eu tive uma Telefunk que às vezes não queria pegar e você tinha que dar altos tapas para poder ela estabilizar a imagem, né? Abrir, às vezes, enfim, para esquentar, ela tinha que esquentar. E às vezes não ligava, e quando não ligava mesmo, eu tinha que levar numa casa de eletrônica, o cara abrir, limpar, falar que era só sujeira. Eu tenho comigo, como essa casa de eletrônica era perto de casa, eu também não conseguia ir para muito longe, e o cara fazia o máximo que podia, coitado. Não descobria o que era. Mas pelo menos ele limpava, né? Então tá bom. E era pesado para levar a televisão. Imagina uma criança levar. Lembrando também dessa época, de coisas que marcaram época, eu tenho um podcast, né, Cancelados no Piloto, que sou eu, mais dois amigos que fazemos. Tá aqui no canal, né, vocês conseguem verificar. Vou também talvez deixar o link, o primeiro comentário. Eu também tenho meu blog, né, Teoria na Teia, onde um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal eu expliquei qual seria a ideia do nome. Eu não me lembro muito bem essa transição dos jogos e dos games e dos filmes para a internet, onde uma mídia podia rodar fora do que era específico do que você podia alugar de um lado, né, que seria o caso da fita cassete, para poder tu ter um aparelho para poder assistir um filme. Agora você podia assistir animações e coisas mais numa página, né? E claro, na década de 90 as coisas eram muito incipientes ainda, né? Os sites em HTML tinha uma estrutura ainda em desenvolvimento, então para ter alguma coisa legalzinha, bonitinha, né, você não tinha o CSS ainda para fazer os estilos e tudo mais, então
Você tinha alguma coisa nas tags do HTML, né? Eu evoluindo para os templates. Às vezes isso aí é uma coisa tosca, mas era o que tinha na época, né? Até a própria página da Amazon não era lá essas coisas, você nem imagina a Amazon de hoje como era antigamente. Mas tinha bastante coisas também nostálgicas, né? Se for lembrar e pensar, né? Fora as páginas, a migração dos jogos foi para o computador. Só que o computador também não era qualquer um que tinha. Então você muitas vezes jogava na casa do amiguinho. E você jogava aqueles CD-ROMs que vinham em revistas. Você tinha um CD Expert, PC Gamer, a CD-ROM. Eu só não sei que fim levou. Então você tinha aqui, ó, Tomb Raider, né? Era um CD Expert, 404 jogos, super jogos, tinha essa coisa, né, de vir bastante jogos num CD, e aí quando você olhava, você se decepcionava, porque a maioria dos jogos era só repetição, ou era só que alguma coisa que caracterizava, tentando caracterizar uma diferençazinha específica para falar que era outro jogo. Mas você curtia. E o computador junto com a internet na década de 90 era algo que estava sendo a novidade do momento. Então você usufruir o máximo de vezes possível e tudo que dizia, pelo menos pra mim, né? Eu tinha um grupo de pessoas que pensavam do mesmo jeito, de colegas que gostavam de PC Gamer, de consoles, né, filmes. Então, assim, na minha bolha, né, tudo que saía de novidade, a gente tentava correr atrás pra ver. Então, pra mim era interessante. Que nem quando saiu o Doom, se eu não me engano. Bem, quando saiu eu não me lembro ao certo, né? Mas quando eu tive acesso, era uma pá de... Tá, posso estar exagerando, mas era alguns disquetes para poder instalar o Doom. Hoje em dia você instala o Doom, sei lá, num aparelho de gravidez. Já rodaram já o Doom. Porque hoje em dia muitas coisas são computadores menores e um sistema um sistema eletrônico embarcado. Então basicamente, vamos dizer assim, um computador pequeno. Então se der para rodar e a pessoa conseguir fazer, ele roda. E nessa mesma pegada, quando os computadores começaram a evoluir, a internet, a tecnologia, né, você teve as animações e as pessoas começaram a fazer coisas em flash, né, e aí quando eu me lembro que eu comprei o meu primeiro computador, quer dizer, né, com a ajuda do meu pai também, porque eu estudava na época, mas eu recebia a bolsa auxílio da COSIPA, que eu ganhei para estudar no Senai. Então eu ganhava um dinheiro, mas não era o suficiente para comprar. Eu comprei um computador usado, era um Pentium 2 ainda. Nossa. E era usado, e aí eu me lembro que para poder começar a rodar eu tive que correr atrás para poder entender como formatar, entender sobre placa-mãe, barramento, os tipos de memória, né, para ser usada. E aí se você tivesse que comprar 2 HDs, você tinha que fazer um HD escravo, né, era slave. Enfim, coisas que quando, né, você tá afim de
de mexer, entrar nesse mundo, você corre atrás e hoje em dia se você para de mexer, você não sabe mais como. Né? Não, claro, nada que uma pesquisada você não relembre ou até se intere do que é novo para poder fazer. Né? Hoje em dia, não sei se o pessoal ainda faz jump na placa-mãe para poder ter 2 HDs. Nesse inteirinho, o que mais me vem à memória aqui também é que a gente usava bastante o MSN, né? O ICQ, eu não sei se pegaria hoje, né? O Orkut, você só entrava se fosse convidado. Era uma coisa mais ou menos assim. Era legal. Será que o pessoal poderia... Porque teve uma ideia, né? Inventaram aí que o Facebook não, o Orkut poderia voltar. Acho que teria o seu apelo, né? Para muitos ao que é o MSN. Encerra as atividades em 2024. Caramba, tava rolando ainda? Olha isso. Era muito bom. E paralelo a isso tinha as lan houses. Era negócio na época. E a época que o pessoal fazia corujão, virava à noite. Computador, assim, num primeiro momento, pelo menos na minha bolha, era mais pra curtição mesmo, né? Apesar que tem essa introdução às tecnicidades necessárias para poder você conseguir se livrar de um problema de um computador usado, meio que você começa a se entreter com as suas predileções antigas, né? Que se você gostava muito de jogar, você transferiu isso pro computador. E com a evolução da internet também foi a mesma coisa, né? Teve as animações que surgiram, né? Quem não se lembra aí do Mortadela, ou até mesmo do Maurício Ricardo lá do Maurício Ricardo, do Charges.com. Tinha um Ninja Mineiro lá, tinha um Top Entrevista. E como não era uma coisa muito fácil de fazer essas animações, as pessoas, né, se afunilaram nessas poucas ofertas que apareciam na internet. Fora as trocas de vídeo daquela baratinha boca suja, né? O do Mamute Pequenino também. Mamute Pequenino. Queria voar. Que raiva, desgraçadinha, né? Que merda, filha da... Penso cretino, filho de uma égua, Era mais ou menos isso. Era esse vídeo, né? Mas não era plataforma do YouTube. E isso era a coisa mais diferente que tinha nessas animações. Tinha do Mamute Pequenino também, deixa eu ver aqui se eu acho. Tá bom, é isso. Eu rio até hoje disso aí. E eu cheguei a mencionar num vídeo meu, um dos primeiros vídeos, que o Marcos Castro também fez parte dele. Fez o cara tossiu, que é a abertura do Java. O cara tossiu.
foi o Marcos Castro que fez esse, o cara tossiu. E esse foi o começo para muita gente da internet, né? E nessa pegada de animação, né, e mexer com o computador e tudo mais, eu me lembro que teve um cursinho que eu fiz para poder mexer em Flash. E aí você tinha um stage, né, que era um palco lá. E aí você tinha um botão de play, você fazia uma bola que rodava no palco lá, no stage lá. Algo parecido com, sim, traçando só um paralelo, tá? Mas sei que não tem a ver com o Scratch, aquele gatinho que fica no palco lá e você pega umas pecinhas que seriam a lógica das ações que aquele gato quer fazer. A ideia você entender como logicamente o código deveria se desenvolver para poder ter aquela ação daquele objeto. Então você faz um monte de bloco lá e você cria alguma coisa. E aí, por exemplo, a ação do gato andar para o lado. Você tem um outro também que é parecido, que é uma tartaruga, que eu esqueci o nome agora. Né? Enfim. Mas voltando no meu caso. E aí eu me lembro que surgiu os scripts lá que você podia implementar as animações que você fazia. Era a minha tentativa de querer entrar no mundo da programação, que também na época não deu muito certo, né? Eu tinha 16 anos, sei lá, quando eu comecei a querer me aprofundar nisso aí, mas como eu estava fazendo também Senai, e aí eu estava fazendo mecânico de usinagem, aí eu misturei dois mundos totalmente diferentes e eu fui mais ou menos no que eu tinha de mais conhecido no seio familiar. Tenho estudado também outras linguagens de programação, mas na época eu meio que abandonei para poder ver se eu entrava nessa área da metalúrgica. E aí eu fui nesse cursinho, né, que eu estava aprendendo Flash, tinha um outro que na época era o Delphi. Era o hype do momento, e aí me inscrevi também no Delphi. Mas aí tinha uns caras vindo do Pascal que tava arrebentando com tudo, e eu cheguei a desenvolver, só que os caras estavam muito mais avançados, né? Então eu era uma criança, né? O pessoal já era velho, e enfim. E aí eu meio que me senti um fardo com os caras, porque tipo, quando eu tava no meio do programa, os caras tava terminando as lições lá todas, enfim, aí eu às vezes dava raiva e ia jogar ping-pong lá no pátio da escola que eu fazia o curso, né? Mas como você não tem uma cabeça meio firmada, né? Você é criança e tudo mais, você acaba sendo levado pelas suas próprias volições, né? Seus próprios desejos, e isso é errado, né? Por isso que a disciplina tem que ser focada, orientada, sua cabeça formada, né? Uma criança tem que ser orientada por pessoas, né, do seu círculo de conhecidos, assim, que realmente vão te nortear por um caminho legal. Mas agora, né, depois de adulto, né, já tendo a minha inserção nessa área, encontrei esse mundo aí youtubístico, as lives do Mano Devin. Você acompanhar o Mano Devin, você vai ver a realidade das coisas e vai fazer você desistir. O que tem de churume de coisas, né? E aí você começa a pensar, né? Tipo, teve um recente que ele fez lá que ele tava falando sobre hackathon, né? Que tá ficando velho para participar de hackathon. E hackathon eu já participei. Nem sei se foi bem um hackathon, mas eu também não aguentei ficar muito tempo. Primeiro que eram atividades, muitas que estavam acontecendo, não era que nem o da Adapta, se não me engano foi a live que estava fazendo. Que as pessoas estavam concorrendo para algum tipo de prêmio. Mas
se não me engano, tava usando bastante Python lá. Tinha as placas de Raspberry, tinha Arduino, tinha alguns engenheiros mostrando algumas funções de sensores de movimento, sensor de presença. O próprio Ramalho estava nesse dia, que era engraçado que ele... Engraçado não, né? Mas ele é um entusiasta do Python, né? Do Raspberry. Então ele estava mostrando uma placa de Raspberry, um sensor de presença lá, e estava fazendo programinha na nossa frente. E eu vi aquela galera, né? Tipo... a galera mesmo virada no giraia lá, desenvolvendo um monte de coisa. Eu só tava lá com um olheiro. Olheiro não, né? Olheiro pesca alguém, né, pra alguma coisa. Eu tava lá só como olhudo mesmo. Mas é interessante, é uma área que eu gosto, assim. Eu percebi isso depois de muito tempo. Mas aí você vê as lives do Mano Devin, você desiste. De brincadeira, você... Não, é legal. É só o churume do churume das coisas lá, é um papo de boteco, mas é da hora, né? Ele não existe, não. Ele existe mais quando você vê o Akita falando. É brincadeira. O esquema é você ser programador PHP mesmo, né? Virado na gambiarra. E o ambiente que eu vivia também na época, porque era característico dos anos 90/2000, essa transição aí de blockbuster, locadora de vídeo, lan house. Não sei fazer esse gancho, mas surgiu uma época aí que viralizou bastante, foi as mensagens subliminares, né? Eu me lembro do José Leon, né? Do "Nunca mais pisou em uma igreja". Nunca mais! Nunca mais a menininha voltou a pisar em uma igreja! Uma sensação no momento, né? E eu vim num contexto também de igreja, eu ia mais, né? Por causa do apelo que tinha, essa coisa escondida, né? Não fui necessariamente... Eu curtia, né? Como curto ver um filme de terror, por exemplo, sei lá. Eu não sei se necessariamente era algo que eu era levado a crer naquilo. Era só fiquei interessado. E eu ainda fiquei mais envolto nesse mundo por causa que o meu professor de desenho técnico no Senai também começou a pesquisar bastante sobre isso. Pesquisar, não sei se nem é o termo correto, direito. Ele foi até em programa de televisão, ele foi pra Band, né? Enfim. Professor Vicente. Mas para mim era mais interessante do que necessariamente verdade ou algo que eu tinha como verdade, né? Não criticando quem acredita isso hoje em dia. Mas é algo que eu estava envolto, né? E muita coisa falando da Disney, né? E eu gostava bastante de Rei Leão, né? Dos desenhos do momento que falavam que tinha bastante subliminar, né? Aladdin. E assim, até tinha algumas coisas meio estranhas mesmo na época, né? Mas hoje em dia são só coisas que passou e só assistir o que for na medida do possível saudável e divertido para você. O que eu me lembro por enquanto é isso. Vou ficando por aqui. Falou!